Colocou ali, né? Então, boa tarde. Eu sou a Bruna, sou uma das diretoras científicas, junto com a Eduarda, nessa atual gestão. A gente está muito feliz em receber a Joyce e a Vânia aqui hoje no IEP, né? A Vânia pela primeira vez aqui no IEP, conhecendo a nossa casa. E bom, né? A gente está com esse tema que é tão importante, tão urgente a ser conversado e falado, né? E a gente pensou algumas coisas para trazer, assim, inicialmente para a gente abrir para as nossas convidadas. Então a gente foi pensando quanto o racismo, né, no Brasil, ele é um fenômeno social de grande complexidade, né? Que a gente vem observando através das massas e também de formas individuais. E isso nos faz pensar muito na desigualdade racial, né, que está aí em parte em muitos países, assim, né? E uma das expressões, né, dessa desigualdade social no Brasil é o alto índice de violência letal da população negra. Saiu então agora, acho que em agosto, na verdade, saiu o Atlas da Violência que nos trouxe esses dados, né? Enquanto os jovens negros eles são a principal vítima, principais vítimas de homicídio no país, os jovens brancos diminuiu, né, esses índices. Então a gente vem pensando já, o racismo ele vem sendo pensado, né, por óticas da sociologia, da antropologia e das teorias políticas. A gente foi percebendo que esse movimento ele vem chegando, se aproximando da discussão da psicanálise, né? E nos colocando a discutir essa pauta que é muito importante. Então, para isso, hoje a gente convidou a Vânia e a Joyce, né, para conversar um pouquinho com a gente. E num clima de liberdade e movimento, elas estão hoje nos propondo um diálogo sobre o tema Silêncios que Falam, Negritude, Branquitude e Psicanálise. E nessa conversa, elas estão se propondo a trazer aprendizados e muitos questionamentos, né, que marcam a branquitude, a negritude e a psicanálise. Elas vão transitar, então, entre algumas perguntas elaboradas por elas e entre elas. E o título que elas escolheram para essa conversa é Entre Nós. Então, eu peço que todo mundo desligue o microfone para a gente poder aproveitar nesse momento as nossas convidadas. E eu passo a palavra para a Vânia e para a Joyce. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. E como a Bruna disse, o título que eu e Vânia escolhemos para hoje, para o nosso encontro, é Entre Nós. E eu vou agora apresentar para vocês quem é a Vânia. Vânia Cidade é mulher negra e natural do Rio de Janeiro. Seu pai nasceu em Belém do Pará, em Óbidos, em uma cidadezinha longe de tudo que se pode imaginar. Sua mãe nasceu no Rio de Janeiro. A avó paterna nasceu depois da lei do ventre livre, em uma fazenda onde sua mãe, bisavó da Vânia, fora escravizada. A avó permaneceu na fazenda e lá teve seus 3 filhos. Conta-se que o pai de seus filhos era o capataz da fazenda e não os registrou. Aos 12 anos, seu pai ganhou uma bolsa de estudos em uma escola técnica do Rio de Janeiro. Assim, partiu da fazenda, deixando todos para trás. Pegou um Ita no norte e seguiu sozinho para a cidade onde viria se estabelecer. Passado poucos anos, enviou dinheiro para seus irmãos e sua mãe irem se juntar com ele. A ascendência e os idiomas originários da família são desconhecidos. Isso decorre do fato de seus ancestrais separados. Vânia estudou em escolas públicas, inclusive a universidade. Relacionou-se com pessoas diversas, negras e brancas. Conforme avançava nos estudos, distanciava-se de pessoas negras, uma vez que elas passavam a rarear no seu ambiente escolar. Cursou psicologia na Universidade Federal Fluminense, sendo a única negra de sua turma. Estudou inglês e francês na vida adulta. A mãe dela era costureira e enfermeira, e o pai foi da primeira turma do curso de estatística do Brasil.
Hoje, Vânia é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPSE, editora da revista Caliban da FEPAL e coordena com 2 outras psicanalistas um grupo de trabalho com mulheres que perderam os filhos assassinados. O grupo acontece em uma ONG de mulheres negras que combate o racismo, a homofobia e o sexismo. Este é o lugar de fala de minha amiga Vânia. Boa tarde a todos vocês. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu vou então apresentar a minha amiga Joyce. Joyce Goldenstein é mulher, branca, judia e natural de Porto Alegre. A sua família é descendente de imigrantes judeus da Polônia. Os seus avós vieram para a América Latina na tentativa de escapar das privações do pós-guerra. Seu avô era comerciante e sua avó, não tendo tido acesso à escola, era dona de casa. Joyce fez toda a sua formação escolar em um colégio israelita, onde também aprendeu o idioma hebraico, estudo curricular obrigatório. Relacionou-se a vida inteira somente com pessoas brancas. Cursou uma faculdade particular e também o curso de inglês. Na faculdade e no curso não havia colegas nem professores negros. As únicas pessoas negras com as quais conviveu foram os funcionários domésticos que trabalhavam em sua residência. A mãe se ocupava dos afazeres da casa e dos cuidados com os filhos. O pai também era um típico comerciante judeu. Hoje, Joyce é psicanalista da SPPA, é secretária do Conselho Científico e coordenadora da Comissão de Infância e Adolescência da FEBRAPSE. Além disso, é uma das coordenadoras da parceria ISMED-SPPA, que realiza um trabalho com educadores do município de Porto Alegre há mais de 15 anos. Joyce não percebe nenhuma influência da cultura negra em sua formação. A importância disso não era evidente para a sua família, embora não houvesse qualquer menção negativa em relação aos negros. Em meu nome e em nome da Joyce, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi endereçado para conversar com vocês sobre silêncios que falam, negritude, branquitude e a psicanálise. Tomando como ponto de partida a psicanálise, sabemos que o discurso tem pausas, vírgulas, pontos, interjeições, exclamações, suspiros e silêncios. A gramática tem múltiplos significados em nossa prática diária, e é a escuta afinada do analista que buscará no entre do encontro analítico dar significados ao que muitas vezes expressa-se de maneira condensada, deslocada, por atos falhos, esquecimentos e dos modos possíveis para romper o bloqueio do recalque. Aprendemos no exercício da psicanálise que nos hiatos, nas ausências, naquilo que claudica, existem comunicações. Quando um bebezinho chora angustiado, é preciso que tenha alguém ali por perto que dê significado para aquele choro. Ah, meu querido, mamãe está aqui e vai esquentar você. Não precisa mais chorar. Esta voz, este olhar, acompanhados de um embalo suave, acalma o bebê. E é uma leitura feita pelo vínculo, pela capacidade de sentir pelo outro, de estar com o outro. A sensibilidade da mãe é apenas um modelo para nos mostrar como conseguimos ser construir neste entre que aparece na relação da mãe com o bebê, da analista com o analisante, do médico com o paciente, da Joyce
Joyce, Vânia, das apresentadoras e o público, assim esperamos. Importa-nos também pensar a gramática repleta de pontuações que dão o tom do discurso. E destacamos o silêncio, apontado pela equipe do Conselho Científico do IEP. Esse silêncio tem a qualidade de quem se cala, ou prefere não falar, mas que deixa escapar as questões que constituem a sociedade brasileira. Ele tem cor, tem lugar e marcação nas representações sociais e no imaginário brasileiros. Tem privilégios e desigualdades, a branquitude, a negritude. O instrumento psicanalítico pôde escutar e nomear este silêncio. Agora, caberá a todos nós desdobrar os sentidos, tirar o que os protege, destampar, recuperar, reaver, para quem sabe modificar nosso modo de olhar e de lidar com a nossa gente, nosso modo de ser nas relações sociais tão marcadas pelo racismo. Joyce e eu pensamos juntas qual seria a maneira boa o suficiente para que vocês aqui presentes familiarizassem-se com os conceitos e com o que vamos tratar. Pensamos em compartilhar com vocês um pouco do que fomos descobrindo em nossa amizade e como se produziu esse elo, este entre nós, que hoje desenvolveremos. Foi um modo verdadeiro de entrar e de dar abertura para esta discussão. Lembremos que os 2 pontos do tema desta mesa enunciam a branquitude e a negritude. Quanto à psicanálise, ela está em nós, em nossos gestos, em nossa disposição para a escuta, em nossa força para reivindicar. É preciso dizer também que a psicanálise é um excelente instrumento para ampliar nossa compreensão sobre os fenômenos que trataremos. Embora muitos psicanalistas se mantenham alheios aos problemas sociais. Liv Sovik é uma sueca, professora da UFRJ, radicada no Brasil, Rio de Janeiro, há uns 20 anos mais ou menos, argumenta que a branquitude não é o equivalente ideológico ou a contrapartida da negritude. A negritude foi inventada como reação à ideologia da supremacia branca. Se concebêssemos a branquitude como espelho da negritude, estaríamos supondo uma igualdade racial. Ou seja, eu me valorizo como você se valoriza. No entanto, o valor da branquitude se realiza na desvalorização do ser negro. E ela continua sendo uma medida silenciosa. Dito isto, atravessaremos os 2 pontos para ir ao encontro da branquitude e da negritude. Branquitude primeiro, porque foi no encontro do branco com o negro que se deu a cisão racista, fundando assim as raças. Assim, vou perguntar para minha amiga Joyce. Joyce, você já sofreu algum tipo de preconceito? Esse tipo de preconceito privou você de alguma coisa em sua vida? Olha só, Vânia, eu lembro de uma situação que me marcou, que foi na época da faculdade de psicologia. Eu estava junto com um grupo de colegas, não me lembro muito bem o que é que a gente conversava, talvez até tenha negado. E uma colega olhou para mim e de repente me disse: isso só podia ser coisa de judia. E todos à minha volta riram, menos eu. Eu me lembro que me causou um impacto, eu fiquei chateada, com raiva, mas pensando hoje, eu considerei um ocorrido em minha vida. Talvez algo isolado dentro de um todo. Digo dentro de todo um contexto de minha criação de origem judaica. Pois esse ocorrido que eu lembrei, Vânia, ele não teve qualquer alteração em minha vida,
nas minhas relações, nos meus estudos e nem nos meus planos de vida. Mesmo a gente sabendo que o preconceito contra os judeus já causou guerra, já motivou e dissimou um ódio violento, assassinando milhões de judeus, o que eu escutei na época dessa minha colega, e na atualidade pensando, não ocasionou efeitos danosos na minha vida, em minha constituição psíquica e em minha subjetividade. Queria te dizer que não barrou nada em minha vida. Eu fui criada, Vânia, num ambiente mobilizado por questões do judaísmo e dos efeitos do antijudaísmo e do nazismo europeu. Minha família se sensibilizava por essas questões ligadas a preconceito, discriminação. Mas eu queria te dizer que eu não sofri preconceitos em forma de ocorrências sistemáticas, de práticas diárias e com uma força destrutiva. Esse ocorrido que aconteceu não se repetia com forte insistência. Eu posso até pensar que é um privilégio ter tido uma história de vida até aqui sem me sentir e sem ser violada, invadida por preconceitos, exclusões e não aceitação da minha identidade. Eu te diria que isso é um privilégio, né, para qualquer indivíduo. E contigo, minha amiga, tu já sofresse algum tipo de preconceito? E esse tipo de preconceito te privou de alguma coisa em sua vida? Bem, quando se nasce negro em nosso país, muito cedo se aprende que existe algo que vai muito mal com as relações humanas. Aqui, determinei no racismo, na relação entre brancos e negros. Ou o sujeito aprende em casa que a cor de sua pele faz parte de uma história de dessubjetivações, ou aprende quando entra no espaço social. Em casa, se os pais ou cuidadores forem pessoas conscientes do racismo e com a capacidade de continência para receber as projeções e angústias dos filhos, de transformá-las para devolvê-las de modo que os tranquilize, pode ser que transmitam segurança, mas é preciso transmitir também valores de suas ancestralidades e apresentar-lhes significados positivos sobre seus fenótipos e cor de pele, pois eles sofrerão a injunção do ideal branco sobre seus corpos. Os pais podem promover um ambiente no qual os filhos positivem o ser negro, mas independente do amor e do olhar que reflete esse amor, transmitir confiança e bem-estar para a criança, em algum momento ela terá que se deparar com os ataques do outro pela cor da sua pele. Alguns pais, eles próprios, vítimas do racismo, para proteger seus filhos, podem também atemorizar com super exigências. Você tem que tirar as melhores notas, não pode falhar, não pode sair vestido desse jeito, etc. Ou podem fornecer um excesso de informações terroríficas que inibem ou geram outros sintomas. Tão complexo quanto as superexigências dos pais é quando eles não têm consciência ou quando negam o racismo, acreditando que estão poupando seus filhos de sofrimentos. O mundo é cruel, marca o primeiro encontro a estranheza em relação ao outro diferente. Parece, como diz Pontali, que o negro aciona a angústia e estranheza que o branco sente em relação a si mesmo. Seja como for, as pessoas negras se deparam com o racismo na mais tenra infância, mas demoram a dar significados aos maus tratos. Precisam que os pais cumpram essa função. Os traumas decorrentes dos confrontos diários muitas vezes paralisam e adoecem as pessoas negras. E, na pior das hipóteses, como disse a Bruna na abertura, matam. Há inúmeras estatísticas que comprovam que negras e negros têm sido assassinados a cada minuto no Brasil.
Conhecemos igualmente os altos índices de suicídios. E sim, Joyce, sofri racismo desde muito pequena e atribuo o meu crescimento pessoal e profissional a inúmeros fatores. Entretanto, foi uma travessia tortuosa, com ataques que me afetaram emocionalmente e que me põem em trabalho permanente para que eu seja respeitada. Esse passado ainda é presente. Como diz Suzy Pisa, professora da UF-ABC, a escravidão não é um caso do passado. Do ponto de vista teórico, podemos fazer um exercício simples e nos perguntar: como é a vida dos escravos? Como eles vivem? Em que lugar eles moram? Então, pensemos. Pessoas vêm entregar nas nossas portas bebidas, comidas, para ganhar centavos. Vocês já pensaram sobre isso? Eu quero destacar que o racismo não é individual ou em casos isolados. O racismo barra, o racismo impede e o racismo atrapalha a ascensão do negro no Brasil. Darei um exemplo fresquinho do último sábado. Um dos lutadores mais importantes do nosso país teve a sua última luta, Anderson Silva, a quem chamam carinhosamente de Spider. Despediu-se da sua carreira no ringue e, em seguida, concedeu uma entrevista para o All Sports. Na entrevista, tocaram em pontos traumáticos da vida dele, como a morte de sua filha, ainda bebê, e tocaram também no racismo. Depois que os microfones foram desligados, ele teve uma explosão. O jornalista diz que em meses de convívio era a primeira vez que o via levantar o tom de voz. Uma pessoa sempre gentil e educada com todos, a tal ponto de se perguntarem como uma pessoa com esses modos conseguia conjugar a ferocidade necessária para triunfar nos ringues. Primeiro, ele reage com dor nos olhos, dizendo que não tinha dinheiro para fazer além do que fez pela sua filha. Ele não tinha dinheiro. Evidente que não se sabe que se o tivesse, se ele a teria salvo. Mas tem aí alguma coisa de culpa. Porém, ele diz, eu não tinha dinheiro. Spider faz uma breve pausa em seu discurso e agora, com indignação, substitui o sofrimento por raiva. Ele diz, eu estou voltando de um passeio com os meus amigos em um shopping, no centro de Curitiba, chega uma viatura, os policiais descem, libertam meus amigos brancos, me enquadram. Perguntam o que eu estava fazendo num shopping e questionam, desde quando um neguinho que nem você tem dinheiro para ir a shopping? Os policiais checaram seus documentos, jogaram tudo no chão, mandaram o próprio Anderson recolher, antes de perguntar o que ele fazia da vida. A resposta, trabalho e estudo. Eu não sou marginal. Não ajudou nada. Pelo contrário, houve uma ordem para calar a boca e ainda tomou um peteleco na cabeça. Aquele episódio fez crescer em Anderson a sensação de impotência. Ele era só um garoto. Além disso, era só ele contra vários. E ele prossegue. Aí eu estou tentando trabalhar para ajudar em casa, ganhar algum dinheiro, estou no caixa, chega um senhor e diz que não quer ser atendido por um negro. Na ocasião do incidente na rede fast food, Anderson, então, tinha 21 anos. Ele congelou, não retrucou, apenas foi procurar o gerente para resolver o problema. O cliente foi orientado a procurar outro lugar para comer, se não quisesse ser atendido por Anderson, e saiu insatisfeito e resmungando. Isso acontece todos os dias, todas as horas. O jornalista atônito perguntou ao assessor de Spider se o havia irritado, e ele então respondeu, não se preocupe, não é nada com você.
é que ele reviveu de uma só vez lembranças dolorosas que estavam enterradas em seu subconsciente. Então, Joyce, eu vou perguntar uma coisa para você. Você se dá conta dos seus privilégios por você ser branca? Vânia, antes de responder a tua pergunta, depois de saber dessa história do Spider, eu fui pesquisar e eu vi que um dos maiores ídolos do Spider, que era o Muhammad Ali, que tinha sido, né, um campeão olímpico de peso pesado, entrou certa vez numa hamburgueria e um dos atendentes se negou a servir um hambúrguer para ele e disse que, independente de quem ele fosse, por ser negro, ele não serviria nenhuma comida para ele. E o Muhammad Ali saiu dali muito indignado e muito desorientado e jogou a medalha olímpica dele num rio. E, a partir dali, ele botou os anos valiosos dele de atleta, né? Ele deixou de lado e perdeu muitos anos valiosos da vida dele de atleta. Então, o que tu traz é muito tocante e muito preocupante para que a gente possa pensar. Agora, a tua pergunta, se eu me dou conta, né, dos meus privilégios por ser branca, é uma pergunta complexa e tem me ocasionado muitas reflexões, muitos sentimentos, e eu te diria inicialmente que não me dou conta. Até pouco tempo atrás, e nem tão pouco tempo assim, eu nunca havia estabelecido esta relação de privilégios pela cor de pele. Desde sempre, eu reconheço, eu me preocupo com as questões de desigualdade social, mas eu não associava privilégios com desigualdade racial. Eu tinha uma relativa proximidade com a ideia que racismo é uma discriminação que gera desigualdades, que gera uma classe, que gera pobreza, mas não associava que me coloca em vantagens. Mas confesso que há uma relativa proximidade com essas questões. Eu sempre soube que os judeus sofrem discriminação, mas também soube que essa discriminação dos judeus não gera desigualdade social, nem econômica e nem política. Temos diferenças aí. Hoje, eu venho me aproximando mais dessa ideia, me dando conta dos meus privilégios por ser branca. Por exemplo, quando eu olho para o meu lado e para a maioria dos locais que eu pertenço e eu frequento, e só tem brancos. Que a maioria dos grandes empresários conhecidos e não conhecidos são brancos. Os grandes cargos de poder, a maioria são brancos. Os livros que tive acesso na minha formação psicanalítica, de literatura e cultura geral, eram de produção de conhecimento de intelectuais brancos. E assim vai. Algo aí, né? Sabendo que a maioria da população é negra, 56%, temos um problema aí. E essa questão que tu me pergunta dos privilégios, ela é essencial para que a gente possa entender a branquitude e o racismo. Então, eu pensei em apresentar um PowerPoint, porque é importante a gente poder tomar conhecimento do que os estudiosos e pesquisadores têm escrito, tanto os negros quanto não negros têm escrito sobre essas questões. Então, eu gostaria agora, Helenita, por favor, de passar um PowerPoint para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre os privilégios. Não é isso. Não, aí. Obrigada. Bem, Ruth Frankenberg, 1957 a 2007, que é uma socióloga britânica, ela fala que a identidade branca é vivida imaginariamente como se fosse uma essência herdada e um potencial que confere ao indivíduo
poderes, privilégios e aptidões intrínsecas. Ela diz que o cerne da identidade racial branca são os privilégios materiais e simbólicos que se obtêm nas sociedades estruturadas, vejam bem, por dominação racial. Para que a gente possa entender a branquitude, é importante compreendermos as formas de poder da branquitude. E os privilégios é uma das características dessa posição de poder. O próximo, Erenita, por favor. Lia Weiner-Schuckmann, uma psicóloga branca, judia, grande estudiosa e pesquisadora da questão da branquitude, da temática da branquitude, ela fala em privilégios materiais e privilégios simbólicos. Ela diz que dos privilégios materiais, para os brancos, há facilidades no acesso à habitação, à hipoteca, à educação, à oportunidade de emprego, à saúde e diferentes formas de bem-estar social. Ela fala em privilégios no que diz respeito aos índices de mortalidade da população brasileira, que Bruno e Vânia já citaram. Privilégios no que se refere ao sentimento e à constituição da identidade, tais como questões importantes, honra, status e dignidade. E também a questão do quesito cor-raça, opera nas decisões tomadas pelo sistema judicial no Brasil e é um poderoso instrumento de discriminação na distribuição da justiça. O próximo, por favor. Quanto aos privilégios simbólicos, a Lia Schuckmann diz que são os atributos e significados positivos ligados à identidade racial branca como inteligência, beleza, educação, progresso, o que acarreta a ideia de superioridade. Ela diz que a hegemonia do branco como valor estético torna a ideia de superioridade um traço constitutivo da branquitude. Então, nós podemos dizer que estamos diante de valores de beleza e poder construídos historicamente, que começaram com o processo de colonização europeia e que perduram e se reproduzem nos tempos atuais. E assim vai se estruturando a branquitude como lugar de superioridade. O próximo, por favor. Peggy McIntosh, que é uma ativista americana do antirracismo, em 1988, ela argumenta que os privilégios não são percebidos pelo sujeito que os obtém, pois as sociedades que foram colonizadas são, em sua maioria, eurocentradas e, por isso, tendem a ser monoculturais. Já vamos ver o que é. Ou seja, condicionam a constituição de uma determinada perspectiva sobre o mundo, mantendo uma única visão sobre as formas de viver e ser no mundo, baseadas centralmente nos padrões culturais brancos que dificultam aos sujeitos perceberem sua singularidade e seu próprio fechamento. Então, ela fala de um único sistema de visão. Próximo, por favor. Essa ideia é confirmada por Maria Aparecida Bento, uma psicóloga negra, também super estudiosa das questões do racismo e da branquitude, que diz o seguinte: eles, os brancos, reconhecem as desigualdades raciais, só que não associam essas desigualdades raciais à discriminação. E isto é um dos primeiros sintomas da branquitude. E ela pergunta: há desigualdades raciais? E ela responde: há. Há uma carência negra? E ela responde: há. Isso tem alguma coisa a ver com o branco? E ela responde: não. É porque o negro foi escravizado. Ou seja,
é legado inerte de um passado no qual os brancos parecem ter estado ausentes. O branco, próximo, por favor, Irenita. O branco já tem de partida um privilégio muito grande. Ele não carrega a sua raça, enquanto que em outros segmentos racializados, índios, negros e outros, o indivíduo sempre carrega um grupo. Isso já mostra um privilégio da branquitude, o de ser a norma, o representante normal da humanidade, o modelo a ser imitado, a ser almejado e desejado por todos. As desigualdades de oportunidade e de direitos da população negra estão diretamente relacionadas à vantagem e identidade racial do branco. O maior privilégio do branco é não se perceber como grupo racializado, e sim como indivíduo. Pois é, Vânia. Obrigada, Irenita. Eu te pergunto, Vânia, que fiquei pensando que essa pergunta, né, sobre os privilégios, Irenita, por favor, tu pode tirar? Vamos aguardar um pouquinho. Tá, obrigada, Irenita. Eu fiquei pensando, Vânia, que essa pergunta sobre os privilégios não estava no nosso script para ti. Por que será? O que tu pensa, Vânia? Porque os privilégios, Joyce, são características da branquitude, como dizem os autores que você citou, minha amiga. Desde a fundação desse país, o poder econômico está nas mãos dos brancos. E isto iniciou com a colonização europeia, que desumanizou, simplesmente desumanizou o povo negro para uso próprio. Então, essa questão da branquitude que você traz, ela forma, ela constrói a situação que hoje a gente vive nesse país. Então, eu vou pedir também para passar o vídeo de racismo estrutural, por favor, para vocês compreenderem como isso se deu e se dá ainda hoje. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Não é uma conversa fácil, não é uma construção fácil, mas é o que é. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preto safado! Vamos, safado! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834, era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem.
Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais. Dentre elas, a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. Está desligado o microfone, Vânia. Aqui na Barra. Oi? Eu tinha ficado perdida na Barra. Mas então, depois disso, Joyce, eu queria perguntar para você. Você falou sobre as autoras que trazem as questões da branquitude, mas eu queria saber se você sabe o que é branquitude, se você, internamente, sabe o que é branquitude. Bom, primeiro, Vânia, obrigada pelo vídeo, né? Até para dizer para todos, eu não conhecia o vídeo, né? A Vânia não tinha me mostrado esse vídeo antes. Então, eu queria te agradecer, né? E acho que esse segundo de silêncio
que tu não conseguiste abrir teu microfone foi o suficiente para poder respirar um pouquinho, tá? Em função desse vídeo e dessa história que cabe a todos nós. Agora sim, se eu sei o que é branquitude, pois é, Vânia, eu venho me dando conta. Eu tenho estudado, eu tenho aprendido muito no meu convívio contigo, com outras pessoas e amigos brancos e negros. Eu tenho feito cursos e, principalmente, como eu já disse num outro momento, eu venho me dando conta da ausência de negros nos espaços de minha convivência, o que acontece desde pequena até os dias de hoje. Então, eu me considero uma aprendiz dessas questões. Na minha formação universitária, eu não tive colegas e nem professores negros. Nos cursos de especialização em psicanálise, a minha formação na SPPA, não teve a presença de colegas e professores negros. Isso comunica alguma coisa. Eu tenho me perguntado o que isso significa, o que é isso que circula na cultura. O primeiro slide. Obrigada, Erenita. Bem, opa. De 90, um pouco da história para a gente contextualizar e ver desde onde que está vindo esses estudos, né? Que eu acho que muita gente não sabe o que é branquitude. Então, assim, os anos de 1990 marcaram a emergência dos estudos sobre branquitude lá nos Estados Unidos, constituindo um campo denominado a Critical Whiteness Studies, estudos críticos sobre a branquitude. E nesses estudos se buscou descentralizar o olhar das identidades consideradas de margem e voltar para o centro, com o intuito de revelar, denunciar o seu conteúdo que até então havia sido privado de uma análise crítica. O próximo, por favor. Quem foram os precursores que estudaram a branquitude? E eu selecionei alguns, tá? Até para quem quiser estudar e quiser entrar em contato depois comigo, eu tenho uma listagem, né, desses precursores. Dubois, de 1868 a 1963, sociólogo historiador norte-americano, ele publicou em 1920 um livro que se chamava As Almas do Povo Branco. E olhem só o que ele propôs. Ele propôs uma virada epistemológica, pois ele é um dos primeiros que retratam o branco do ponto de vista de um escritor e teórico negro. Então, isso já é genial. Em 1935, ele publicou também Reconstrução Negra, em que analisou a classe trabalhadora norte-americana em comparação ao trabalho negro. É um extenso trabalho dele, super interessante. Depois, Frantz Fanon, 1925 a 1961, filósofo e psiquiatra formado na França, nascido na ilha de Martinica. Em 1952, ele publicou seu livro de maior repercussão, muitos devem conhecer, se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Nesse livro, ele fala da opressão colonial e o próprio racismo da própria estrutura da colonização e as influências que tiveram na subjetividade dos negros com relação a uma não aceitação da sua autoimagem, da sua cor,
o que resultou num pacto com a ideologia do branqueamento, quando os negros começaram a querer ficar brancos. O próximo, por favor. A construção do que Fanon chama de máscaras brancas começa na rejeição do negro de si próprio e uma tentativa de fuga das características estereotipadas associadas negativamente aos não brancos na sociedade ocidental. E isso resultava num sentimento de superioridade dos brancos em relação aos negros. Albert Memmi, 1920, e recentemente falecido, agora em 2020, um escritor e pensador tunisiano, ele, em 1957, ele publicou Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador. E nesse livro ele descreve não só a violência cometida contra o colonizado, mas também os privilégios do colonizador. Que essas duas relações de opressor-oprimido não tem como estar separado. E nesse livro, Memmi propõe a ideia do colonizado mudar de condição, como mudando de cor de pele. Então, isso já era um modelo tentador do colonizador que ia se impondo contra os negros. Próximo, por favor. Tanto Fanon quanto Memmi apontam questões que também foram discutidas pioneiramente no Brasil por Alberto Guerreiro Ramos, de 1915 a 1982, sociólogo. Em 1957, ele publicou um artigo que se chama A Patologia Social do Branco, entre aspas, Brasileiro. Para ele, a patologia seria o fato de que o branco brasileiro considera vergonhosa sua ancestralidade e cultura negra, enaltecendo a cultura europeia branca, da qual não faz inteiramente parte. A palavra branco aparece entre aspas justamente pois ele sustenta a ideia de que no Brasil dificilmente existe branco puro. Seria aquele sem nenhuma mistura cultural ou biológica com o negro e a cultura afro-brasileira. As ideias de que a branquitude foi construída sócio-historicamente como uma posição racial de superioridade é tese unificadora de diferentes teóricos. O próximo, por favor. Lia Weiner-Schuckmann, que eu já apresentei para vocês antes, ela tem um livro que é o livro que eu mais tenho estudado, que se chama Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. E ela define branquitude como uma posição em que sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados, como a gente já falou, no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo. Para ela, ser branco e ocupar o lugar simbólico da branquitude não é algo estabelecido por questões apenas genéticas, embora não possam ser descartadas, por completo, mas, sobretudo, isto aqui é super importante, por posições e lugares sociais que os brancos vão ocupando. Posições e lugares sociais. Ela propõe também compreendermos as formas de poder da branquitude. Eu vou citar 3. A primeira, ela vai se basear em Foucault, que ela fala que é o poder do sentido de circularidade ou transitoriedade. Ela quer dizer que ela não analisa o poder no nível da intenção e da decisão, e sim da forma como vai circulando e a transitoriedade desse poder. Dentro do que eu conheço, a gente pode depois conversar um pouco. A outra questão é o poder no sentido do plano de contato, de externalidade, de práticas estabelecidas e que produzem efeitos. E, por último, de poder como uma rede na qual os sujeitos brancos estão conscientes ou inconscientemente exercendo em seu cotidiano por meio de pequenas técnicas, procedimentos, fenômenos, etc., e por práticas que às vezes nós não enxergamos e não nos damos conta.
Ela vai falar que é um poder que se desvincula de um modelo de poder vertical. Então, assim, ela dá uma ideia de que é uma malha, é uma rede, onde todos recebemos, geramos e distribuímos poder. Algo como funcionando em cadeia. E essa é a ideia de circularidade e transitoriedade. O próximo, por favor. Diante do que eu estou lendo para vocês, eu levanto duas questões para a gente pensar. De que forma nós, brancos, agimos para que os poderes e privilégios sejam mantidos e perpetuados? O que faz com que grande parcela da sociedade tenha esses privilégios e não perceba-os? Próximo, por favor. Para responder, eu recorro a Maria Aparecida Bento, onde ela argumenta que os brancos agem por um mecanismo que ela denomina de pactos narcísicos. E ela elegeu o termo pacto narcísico da branquitude, um conceito super importante, desenvolvido por ela, que necessariamente esse pacto narcísico da branquitude se estrutura na negação do racismo, no silenciamento deste e desresponsabilização pela sua manutenção. Os pactos narcísicos da branquitude se dão através de uma coleção de práticas definidas como um sistema de disposições conscientes, princípios coletivamente inculcados, geradores e estruturadores de práticas e representações. Através de alianças inconscientes, vai se dando esses pactos intergrupais, caracterizadas pela ambiguidade, interdição de negros em espaço de poder, pelo permanente esforço de exclusão moral, afetiva, econômica e política do negro no universo social. E ela diz que pode-se pensar a branquitude como um dispositivo que produz desigualdades profundas entre brancos e não brancos no Brasil, em nossos valores estéticos e em outras condições cotidianas da vida, em que os sujeitos brancos exercem posições de poder, sem tomar consciência deste padrão racista que perpassa toda a nossa sociedade e, eu acrescentaria, perpassa todos nós. Obrigada, Erenita. Não, esse é depois. Pode tirar o PowerPoint. Obrigada, Erenita. Vânia, te pergunto, né? O que tu tens a nos dizer sobre a questão da branquitude na tua história? Áudio, Vânia. A branquitude é a história. E é isso que tentamos incansavelmente reverter. Eu refiro-me à história oficial que aprendemos na escola, como você tão bem disse, toda ela escrita pelos colonizadores, e a história da vida cotidiana. A branquitude continua a determinar a história. Olhemos para os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. São brancos. Que tal nos voltarmos para os crimes de Estado? Lava Jato, Mensalão, são brancos. Curiosamente, olhemos para o sistema carcerário brasileiro, cuja população é a terceira maior do mundo, é negro. Trata-se de um lugar de poder que marginaliza os modos de vida e os discursos da população negra, e que engendram a dominação dos corpos. Pensemos também que é o lugar que funda a escravidão e a servidão em nosso país, como você disse também. Portanto, pensando com a Cida Bento, que eu também estou com ela, Joyce, é o que sustenta o silêncio, a omissão ou a distorção que há em torno do lugar que o branco ocupou e ocupa nas relações raciais brasileiras.
são lógicas encarnadas que afetam a vida de todos nós. Quando você se deu conta da sua branquitude, Joyce? Ai, Vânia, eu vou contar uma história para ti e para todos aqui, uma pequena história. E até pensei que se a Alice Leukovic está aí, ela vai identificar essa história porque ela participou. Eu e um grupo de colegas recebemos o convite para participar de uma mesa no Congresso da FEBRAPS em 2019, que se chamava, a mesa era Psicanálise e Comunidade, o analista fora de casa. Aí nós fomos pensar, né, com o que se depara o psicanalista quando sai de casa, entre aspas. Dentre tantas coisas que nos ocorreu em pensamento, nós nos deparamos com o racismo da sociedade brasileira em relação aos negros, o que, dentro de casa, tem sido desmentido, já que, na época, esse tema pouco ou quase nada se debatia nas instituições psicanalíticas, como hoje estamos fazendo aqui no IEP. Então, nós fomos nos organizar para estudar o racismo e escrever sobre os negros. Casualmente, naquela semana, a gente viu no jornal que na Cidade Baixa, Vânia é um bairro de bares aqui, mais alternativos, em Porto Alegre, ia ter um sarau de mulheres negras do Movimento Negro de Porto Alegre. O sarau reunia música, olha que legal, poesia, arte, dramatização. E o evento tinha a proposta de reunir artistas, mulheres, descendentes da diáspora africana para discutir, através da arte, a presença minoritária da mulher negra em espaços de produção intelectual e de consumo. Então, nos organizamos, lá fomos nós, 4 mulheres brancas. Importante ressaltar que esse sarau aconteceu coincidentemente em 8 de abril de 2019, talvez vocês se lembrem, ou um dia após a morte de Evaldo dos Santos Rosa, músico de 51 anos, que tinha saído de casa com a família para ir a um chá de bebê e foi assassinado com 80 disparos desferidos por engano. Eu repito, 80 disparos desferidos por engano. Lá no sarau, ele foi citado, homenageado e sublinhado que Evaldo não havia cometido nenhuma transgressão, a não ser a de ser negro. Portanto, um suspeito em potencial. Bem, aí a minha ida ao sarau, queria dizer que foi uma experiência que eu chamaria de emocional. Foi intensa. Múltiplos sentimentos e emoções me envolveram. Sentimentos, Vânia, ambíguos. Então, assim, ó, quando eu entrei, eu me senti deslocada, fora de lugar. Adorei ver e conhecer a força de fala das muitas mulheres negras que eu não conhecia. Olha só, me surpreendi com a inteligência delas, meu racismo vindo à flor da pele. Me vi querendo, Vânia, parecer natural, normal, estar num ambiente de predomínio negro. Cantei junto com todas, mas eu confesso que eu tive uma noite de sono extremamente agitada. Algo saía do lugar. Mas eu fiquei muito animada para escrever sobre a força das mulheres negras e estudar o racismo. E lá no sarau, citar o nome de Sandra Lee de Campos Bueno, uma mulher negra com um vasto e importante currículo em prol do movimento negro, e, coincidentemente, uma de nossas colegas, uma das 4 que estávamos lá, disse que conhecia, que havia sido colega de faculdade de Sandra Lee. Logo, Sandra Lee, psicóloga. Aí, fomos atrás da Sandra Lee. Conseguimos o contato, escrevemos um WhatsApp para ela, explicando o nosso desejo de abordar o assunto do racismo no painel de um congresso e que gostaríamos de conversar muito com ela a respeito. Ela prontamente nos respondeu o seguinte, eu vou ler para vocês a resposta dela por WhatsApp. Acho importante a branquitude de tratar o tema do racismo desde que tratem os privilégios de serem brancos.
Acredito muito no trabalho que a Lia Weiner-Schuckmann trata sobre branquitude. Fora disso, penso que sempre seremos tratados, nós negros, como a população a ser estudada. Minha sugestão a vocês é que estudem a branquitude. Nós, negros, estamos cansados de sermos objeto de estudo. Estudar a branquitude é coisa que poucos fazem. Confesso que eu fiquei surpresa com a resposta e eu pensava o que ela estava querendo dizer, o que era a branquitude. Aí eu pensei, Vânia, eu acho que ela não entendeu o que a gente escreveu para ela. Inicialmente, eu não gostei da resposta, achei meio petulante. E tentando manter isso que eu senti em segredo, o grupo resolveu convidar a Sandra Lee para um encontro na casa de uma das 4. E ao escutá-la, sentir ela de perto, tomar mais contato com minhas emoções, o meu racismo, que posso dizer que foi meu primeiro encontro com a minha branquitude. Com certa estranheza, certo mal-estar, eu fui me aproximando de um padrão meu que eu me envergonho. O meu racismo, que eu estruturei ao longo de minha vida, de minha vida, ainda, Vânia, entre conhecer e desconhecer, entre me aproximar e me distanciar. Bem, resultado de tudo isso, do grupo de 4 colegas e amigas, nós fomos estudar a branquitude. Nós aceitamos a sugestão da Sandra Lee e nós escrevemos um trabalho com o seguinte título e apresentamos no congresso. O título era Dentro e Fora de Casa, : a branquitude do analista. Agora eu queria mostrar uma imagem, por favor, Erenita. Eu quero mostrar 2 imagens que a partir desse sarau me tomaram de dor e acho que vocês estão vendo que eu ainda me tomo de angústia e que fez parte do meu encontro com a minha branquitude. Esta é Celina Alcântara, ela estava lá no sarau. Uma mulher incrível, Vânia, tu ia adorar conhecê-la e com certeza ela ia adorar te conhecer. Professora de Artes Dramáticas da URGS, ela ganhou o Prêmio Açorianos de Melhor Atriz em 2018 pela peça que se chama Uma Mulher Arrastada. Essa peça, ela é um episódio que ocorreu na vida real em 2014, onde uma mulher negra pobre, que foi baleada por policiais quando saía para comprar pão, teve o corpo arrastado pela viatura da PM, metade do corpo ficou para dentro da viatura e metade do corpo ficou para fora, no Rio de Janeiro. Ela se chamava, Vânia, Cláudia Silva, cujo apelido era Cacau. Após o episódio, ela passou a se chamar a Mulher Arrastada. Ela perdeu seu nome. Próxima imagem, Erenita, por favor. Esta é a Pretinha. É como a chamamos. Eu conheço a Pretinha desde os meus 15 anos. Ela sempre ocupou um espaço importante na decoração da casa. Ela sempre tivemos um delicado cuidado com ela, uma preocupação que nada acontecesse com ela, ou seja, com o quadro. Mas até hoje, Vânia, nós não sabemos o nome da Pretinha. Pretinha foi pintada por minha mãe, que é uma especialista em pintura de nu artístico. Mas quem é Pretinha? Pretinha não tem nome? O que isso significa para uma pessoa? O que isso significa para a constituição da subjetividade de uma pessoa? E eu te pergunto, Vânia, o que nós podemos pensar quando subtraímos de uma pessoa o seu nome, quando o seu nome é apagado? Obrigada, Erenita, pode tirar. Só um comentário, Joyce.
é curioso, e eu acho importante todo mundo pensar sobre isso, porque nós fomos chamados a vida inteira de negro, sua negra, seu negro, crioulo. E quando alguém aponta a branquitude, vocês se incomodam. Mas respondendo, em todos os lugares que eu tenho falado sobre esta temática, eu enfatizo que os nossos passos vêm de longe. Isto significa uma travessia longa, sangrenta e traumática. Eu falo disso para lembrar os meus bisavós, os meus avós, para lembrar que tinham história, nome, sobrenome, religião, idiomas, familiares e amigos. E para lembrar que todas estas referências individuais e sociais lhes foram arrancadas. Essas pessoas que atravessaram o Atlântico de maneira desumana e que sobreviveram à barbárie. Mas não é uma frase minha, ela pertence ao povo negro e é uma maneira de saudarmos os nossos ancestrais. O apagamento do nome e das referências de nosso povo fez parte do projeto de silenciamento, de subalternização e de dessubjetivação das mulheres e dos homens africanos que foram escravizados. Apesar do passar do tempo, este ainda é um projeto em vigência, no qual as estruturas de poder brancas tentam manter a população negra fixada nos mesmos estereótipos e na subalternidade. As consequências são visíveis para todos nós. Se nós olharmos, nos detivermos a prestar atenção à sociedade brasileira, nenhum de nós terá dificuldade de perceber isso. Então, eu pergunto para Sheila. Eu queria saber, Sheila, se alguma vez na vida alguém da sua família foi parado na rua por estar caminhando à noite sozinho na rua. Ou você, ou qualquer familiar seu. Não. Pois é, essa é uma realidade de nós negros. Eu mesma, com meu marido, recentemente, há 6 meses mais ou menos, fui parada no meio da rua, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas isso não é uma história particular minha, eu faço questão de dizer. Isso é uma questão que atinge qualquer corpo negro. E não é uma questão também de posicionamento social, que é o que todo mundo insiste a dizer. E quando se tem dinheiro, você passa a ser quase branco e respeitado e olhado de uma outra maneira. Mas eu queria passar isso para minha amiga Joyce. Deixa eu pegar carona aí nessa tua ideia, Vânia, né? De interagir aí com os nossos colegas e amigos que estão nos assistindo. Deixa eu ver. Josênia, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez tu já alertou teus filhos, em razão da cor de pele deles, de como é que eles devem se vestir ou se comportar na rua? Não. Nem nunca me passou isso que precisaria ou pela cabeça, nenhuma necessidade interna, né? Nada. Naturalmente, a vida segue. Exatamente. Isso aí. Para mim também, Jó. E eu estou me lembrando de uma situação que eu escutei de um conhecido, hoje é um amigo, que estava negro, que estava contando de que quando ele saía com os amigos dele, sejam brancos ou negros, quando ele era mais jovem, assim, adulto jovem, a mãe dele dizia para ele que ele não andasse com as mãos nos bolsos, porque senão ele era um suspeito em potencial de ter roubado alguma coisa, né? Mas, Vânia, passo para ti. Tu queres encerrar?
Sim, eu gostaria. Eu proponho, então, que pensemos no mundo psicanalítico, nos consultórios particulares, nas sociedades, nos institutos de psicanálise que conhecemos. São brancos, com pouquíssimas exceções, presente aqui. Por que isso? Esse quadro sempre me chamou a atenção, porque eu sei que a população negra tem intenso sofrimento psíquico, e tem demanda de análise, e pode ser psicanalista. Entretanto, a história que a Joyce nos contou sobre a militante que ela e as amigas convidaram para conversar é uma história que eu reconheço profundamente, pois nós sempre falamos da nossa negritude. A gente sempre se dispôs a conversar sobre isso. Segundo Kabengele Munanga, o conceito de negritude engloba fatores históricos, psicológicos, linguísticos, culturais, políticos, ideológicos, portanto, um conjunto que precisa ser pensado e que a gente pode conversar, se der tempo, sobre isso. Tem a ver com a nossa história, com a história dos nossos ancestrais, com a nossa cultura e com a consciência de desejo de domínio sobre os nossos corpos. Contudo, é preciso que a psicanálise se aproxime desta questão complexa, que é tão formadora do nosso país e de nossas estruturas de poder, porque ela também influencia o modus operandi de nossas instituições. Quando falamos de branquitude, não é para o espanto de todos ou para aborrecer alguém, mas para que tomem consciência de que depende disso a descolonização do pensamento e a inclusão no programa dos cursos de formação de um saber que fale e pense sobre a nossa gente, que tenha um olhar voltado para aqueles que fogem do padrão. O assunto é difícil, é provocador, causa sofrimento e exige que tentemos conhecer, interrogar, entender, abrindo espaço para um fazer e agir que promova mudanças. Então pensemos, por que não temos nos programas curriculares das universidades, nas áreas de humanas pelo menos, nem na formação psicanalítica, referências bibliográficas que pensem a questão negra no Brasil? Aliás, a questão negra no Brasil é o nome de um livro que foi lançado pela Sede Sapienza, Instituto de Psicanálise em São Paulo, a partir de um episódio racista dentro do Instituto. Na hora do debate eu vou mostrar o livro para vocês. Queria dar uma parte, Vânia. Sim, pode falar. E como psicanalistas, sabemos que a invisibilidade e o silenciamento podem ser os piores destinos na estruturação da subjetividade. A invisibilidade e o silenciamento. Não há como a gente negar o fato de que as desigualdades raciais continuam persistentes, impactando fortemente as condições de vida dos sujeitos desde a mais tenra infância. Eu queria citar José Carlos dos Anjos, que eu tive o prazer de conhecer, um sociólogo, professor da URGS, negro, que ele diz: só poderemos alterar as bases do racismo estrutural quando houver relações horizontais entre negros e brancos. Bem, que tenhamos lançado a semente e que vocês possam transmitir e multiplicar essa experiência, que possam promover o entre, preposição que nos põe a meio de dois espaços, dois tempos, duas situações. Retomemos a abertura para a multiplicidade da gramática do ser, radicalizando a abertura para o outro. O trabalho entre nós surgiu do encontro de duas amigas, de nossas inquietações e da aventura de percorrer juntas o caminho da prova de realidade da branquitude e da negritude. Eu gostaria de afirmar, Vânia, que a humanidade não é sinônimo de homem branco. Bem, eu gostaria de dizer para vocês
que enquanto houver racismo, não haverá democracia. Muito obrigada. Obrigada também. Muito, muito obrigada, Joyce e Vânia. Eu estou aqui super emocionada e quero muito agradecer em nome do IEP, assim, a presença de vocês, porque eu acho que foi incrível escutar vocês, foi incrível e emocionante pensar a gente, enquanto branco, né, se questionar no nosso privilégio, a Vânia podendo contar um pouco da história dela, que traz, né, dor, sofrimento, e a gente aqui numa instituição psicanalítica que se propõe a estudar psicoterapia de orientação psicanalítica, falando sobre isso, né? Então, estou bem emocionada, assim, a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas eu não quis cortar vocês porque estava muito bom escutar vocês, mas vamos abrir, né? Eu não sei se alguém quer falar, se alguém quer fazer alguma pergunta, enfim. A gente vai passar uns 10 minutinhos, a gente já combinou com a Erenita. O pessoal está escrevendo no chat, mas se alguém quiser dividir alguma coisa que ficou pensando, enfim. Eu queria... Pode falar, Gil. Tá. Pode falar. Bom, primeiro dizer da minha satisfação, né, de ter vocês duas aqui, de escutar, né, no IEP, principalmente, mas eu poder escutar vocês, assim, eu Josênia, né, então, da minha plena alegria, né, e de poder pensar, né, essas situações que dá arrepio na alma, né, e que vocês trouxeram, né? E eu lembrei de duas coisas. Uma que assim, um momento que eu encontrei, né, o Mia Couto, e que ele disse algo que eu não tinha pensado, que né, que o problema do racismo é que, em nome da raça, né, ele mata a subjetividade, ele mata o sujeito, né? Então, esse é a grande, né, que me impactou, assim, né? Como vocês falaram, a Vânia trouxe, né, em nome do racismo, né, contra o negro, né? Tu não mata só um grupo, mas tu elimina pessoas, né? Tu mata as pessoas. E isso é brutal, né? E a outra coisa que eu não tinha me dado conta, assim, ouvindo vocês e aprendendo com vocês, é que hoje eu pensei num processo que vocês estão propondo, um processo ao reverso, né, para poder se discutir, ou quem sabe, né, começar a abrir essa circularidade do poder da branquitude, né, contra a negritude, que seria, né, não é falar sobre a negritude, mas sim, né, os brancos falarem sobre a sua branquitude. Que esse talvez fosse, né, um caminho possível para, quem sabe, abrir e quebrar esse poder hegemônico e falso, né, mentiroso, né, que vivemos há milênios e milênios, né, de anos, né, e que no Brasil é assim escancarado, né? Então eu pensei em algo que é muito mais fácil para mim, branca, né, falar sobre a negritude. E eu achava que, falando sobre a negritude, eu ia resolver meus preconceitos. E hoje vocês me escancaram um problema que eu não sei fazer e nem sei se eu vou conseguir fazer e queria ajuda para fazer. Que é... Ai, que emociono. Bom, mas que é poder falar da minha branquitude, né? O eu me esconder, né, através né, as minhas inferioridades, ou os meus preconceitos serem escondidos em nome da minha branquitude. É isso.
me emociono. Então, eu quero dizer da minha emoção. Obrigada, Jo. Acho que todo mundo está se sentindo assim, né? Tocado com essas palavras da Joyce e da Vânia, assim, né? Eu acho que a gente descobrir as falhas da gente, né, assim, é algo, né, importantíssimo e ao mesmo tempo doloroso, brutal, mas não tem como, né, fazer diferente se a gente não pode se ver, né? Esse é um dos passos, né, das práticas antirracistas que eu tenho estudado, Jo. Eu estou acostumada a falar com a Vânia, né? Agora eu vou abrir, né, Vaninha? Que a gente poder fazer o reconhecimento da nossa branquitude, né? Que é um processo assim, cada vez que eu falo, que eu leio, eu também me emociono. Cada vez que eu me dou conta que eu invisibilizei esse aspecto da minha vida. E eu, enquanto branca, me sustentei em cima dos negros. Então, uma das formas é a gente tentar romper esse pacto de sustentação da nossa história em cima da história dos negros. Então, assim, tem situações micro e situações macros de práticas que a gente chama, que eu tenho estudado, antirracistas. Né? Desde a rua, desde o caminhar, desde entrar num bar, desde a escola, desde a instituição psicanalítica que a gente convive, né? Desde um encontro, né? A Lia Weiner-Schuckmann, ela dá um exemplo das crianças, e isso me toca muito por eu trabalhar com crianças, né? Que agora tem uma lei, né, Vânia, que é de liberar o estudo da história e da cultura afrodescendente, né, nas escolas, e que muitas escolas estão adotando agora bonecas negros e negras, né? E a Lia Schuckmann, ela diz que não adianta nós colocarmos só livros da história, que eu acho que é super importante, todos sabermos a história, tipo assim, de nós não vivermos uma única história, né? Porque nós não vivemos, essa é a nossa ilusão, esse é o nosso pacto narcísico, que a Cida Benta diz. Mas ela diz que enquanto tu põe uma boneca negra para as crianças brincar, elas estão vendo que o porteiro, todos os professores são brancos, o porteiro é negro e a faxineira ou faxineiro é negro. Então, ela diz que é uma questão de estrutura, que é uma questão da gente poder mostrar para a criança quais são as vidas que importam. São todas. Então, que se conheça quem é a faxineira, se conheça quem é o porteiro, se conheça e se reconheça. Então, assim, eu acho que nós temos um compromisso que se chama uma política de reconhecimento. Então, nós temos um débito. Por isso que eu acho que a gente chora, porque a gente se machuca, porque a gente está em débito. Quando a gente diz que está devendo, a gente não dorme tranquila. Né? Então, nós temos um débito. Não sei se a Vânia quer falar algo. Não, eu só queria dizer para a Josênia que são coisas simples do nosso dia a dia que a gente pode modificar. Que a gente trata, por exemplo, esse porteiro, a empregada doméstica da nossa casa e todas as pessoas que existem para que nós façamos as coisas que a gente faz. Para a gente estudar, para a gente analisar, para a gente dar aula. Tem alguém que está ajudando, tem alguém que está na retaguarda e muitas vezes essas pessoas são mal remuneradas, não tem carteira assinada, não tem... A sua humanidade também não é reconhecida, de que ela também tem filho, ela também tem família, que ela também precisa ir ao médico. Então, às vezes, são coisas simples do nosso cotidiano. O rapaz que vem entregar o jornal na nossa porta, o rapaz da padaria que a gente vai comprar o pão, enfim, a pessoa do caixa do supermercado, a maioria negra. E a gente não tem consideração por essas pessoas. A gente, aliás, não vê essas pessoas como pessoas.
mas eu queria ouvir, porque tem algumas pessoas dizendo que gostariam de falar. Isso, a Kátia pediu a palavra e o Antônio, então vamos passar para a Kátia e depois para o Antônio, pode ser? Bom, obrigada, Bruna. Não, em primeiro lugar, só queria agradecer, né, a Joyce e a Vânia por esse momento tão rico, tão profundo para nós, e dizer que eu, como da parte do IEP, me sinto orgulhosa da gente estar podendo promover esses encontros, como já tivemos um outro com o Paim, e que eu acredito que a única forma da gente poder ir conhecendo esses aspectos nossos que a gente até então desconhecia, porque a branquitude é sintônica com a gente. Então, justamente essa coisa estrutural, ela terminou passando despercebido. E eu tive situações muito diferentes na minha vida em relação à convivência, não é? E que eu até hoje também não conseguia explicar. E agora, talvez com essa questão da branquitude, possa me clarear de alguma forma, né? Então, eu vou contar. E a vontade, talvez fortaleça para esconder essa questão da branquitude. Porque para nós parece sintônico. O Brasil não tem racismo, nos Estados Unidos tem. Então, eu acho que é por aí. Então, assim, tem muito para pensar, tem muito para a gente poder refletir. Eu queria agradecer demais e dizer para vocês que eu me senti muito orgulhosa da gente estar podendo propiciar para tantas pessoas, 90 e tantas pessoas, né, um encontro como esse. Obrigada, Vânia, obrigada, Joyce. Obrigada, Kátia. Acho que vamos ouvir o Antônio, a Sônia também quer falar e depois vocês podem fechar. Pode ser, Joyce e Vânia? Sim, já terminou. Eu não olhei o tempo, já terminou? Já passamos do tempo. Vamos escutar o Antônio e a Sônia e depois a gente finaliza. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Boa tarde, Antônio. Beleza. Parabéns pelo debate, né? Eu acabei entrando atrasado, porque eu estou no trabalho, e aí eu fui ver o e-mail, o pessoal depois, enfim. Eu acho que o debate qualquer debate é importante, né, para desmitificar qualquer tema que vem causando, sobretudo, imbróglios, né, ultimamente. Por exemplo, hoje em dia vem discutindo assim, sobre esse lugar de fala, né, de vários temas, né, e quando envolve essa questão étnico-racial, isso fica um pouco meio que a galera não sabe muito o que dizer e quando fala, acaba cometendo certos erros, né? Então, eu vejo o seguinte: as exposições, os relatos, né, das colegas não negras, né, de reconhecer, né, que é uma produção histórica, né, foram aprendendo na sua tenra infância e, obviamente, acabam reproduzindo, né, de forma consciente ou, quiçá, inconsciente. Mas, assim, eu sou um psicólogo negro aqui do Pará, né, sou formado em dente, fiz parte do Conselho de Psicologia da gestão passada, né, SRP 10. Um relato. Eu fui para uma plenária do CRP, né, que eu trabalho no interior do Pará, a 500 km da capital, Belém. E aí eu fui para uma plenária, né, e aí ficar no hotel, bem no centro mesmo de Belém. E aí terminou a plenária, eu fui para o hotel e depois fui procurar comida, né, bem pertinho mesmo, tinha uma lanchonete e tal. E na volta, era noite, era 7h30 para as 8, mas era para ficar movimentado. E aí eu iria atravessar, né, porque o sinal havia fechado. E
eu cheguei na faixa e parei, né? E havia uma mulher já, uma moça, meia idade, também na parada de onde do pedestre para poder esperar fechar para a gente atravessar, né? Eles estavam abertos. Ela viu eu chegando, ela ficou meio que desesperada. E aí ela correu entre os carros, entendeu? Eu fiquei assim, eu fiz uma reflexão rápida, eu falei, meu Deus, por conta de todo esse racismo, essa moça quase é atropelada. E eu pensei, se ela é atropelada porque ela correu achando que eu iria fazer, né, algum furto, algum roubo, né? E aí ela correu entre os carros, né? E eu fiquei pensando, cara, se essa moça é atropelada, como é que eu ia ficar, né? E será que o pessoal ia achar que eu queria roubá-la mesmo, né? Enfim, eu parei, sabe? E vi depois ela se meio que atordoada e foi para o outro lado da pista. Então, estou trazendo esse relato porque, assim, quando a colega mencionou lá que foi parada ela com o esposo dela, a gente, né, no caso, a gente negro, cara, isso é uma constante, entendeu? É uma constante. Direto e, assim, eu acho que problematizar isso no nosso meio profissional, né, seja na psicologia, por meio da psicanálise, né, eu acho discutir isso, né, nas universidades, nas comunidades, trazer esse debate, né, nas instituições públicas de segurança, etc., para que isso venha a ser de alguma forma se alterado a percepção, né, que o povo não negro tem sobre nós, porque isso machuca pra caramba, entendeu? A gente que é negro. Assim, nós temos vários relatos, né, mas eu estou trazendo isso porque isso até hoje, quando eu ouço relatos referentes a isso, eu lembro esse fato, né, e por um segundo a moça não foi atropelada, tipo, por ter corrido, né, enfim. Mas assim, eu parabenizo, né, eu acho que o debate começou hoje, né, e a gente vai poder acompanhar. Muito obrigado, era apenas compartilhar mesmo essa situação. Obrigada, Antônio. Tônia, pode ir. A palavra está contigo. Oi, boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer, então, né, por ter podido ouvir as nossas convidadas, foram brilhantes, né, que nos fazem pensar muitas coisas, né. Rapidamente, duas coisas que eu quero colocar. A primeira delas, até a partir do que a Kátia falou, né, fiquei pensando que talvez sejam como os negros se sentem, né. Isso que tu sentiste lá nos Estados Unidos, Kátia, né, só tu branca ou quase só tu branca num vagão do trem, né, talvez seja um sentimento que invadem as pessoas negras, né, quando entram em ambientes que são muitos, né, que tem predomínio de brancos. Eu só fiquei pensando nisso, né. Mas, e a partir do que a Joyce falou bem no início, quando se apresentou, foi um momento que eu me emocionei bastante, né, aí com as emoções que afloraram, assim, até a Jo, enfim, outras pessoas, a própria Joyce, eu me emocionei muito quando tu diz, assim, conta do lugar que tu fala, né, da tua história, da tua origem, enfim, e aí tu diz que não tivesse contato com negros na tua vida, né, e que o primeiro contato foi com uma pessoa empregada doméstica, né, isso me bateu bem fundo, né, embora eu fale de um outro lugar bem diferente desse teu, mas também de branca, né, de classe média baixa, que estudou em escola pública, que teve colegas negros, que teve professores negros, né, e aí eu fiquei pensando que será que nós brancos, né, destinamos só esses lugares para os negros, né? São os nossos empregados, os nossos serviçais, que é uma coisa assim que está na estrutura, né, da organização social nossa aqui do Brasil, e que parece que é natural que as empregadas, que os porteiros, essas pessoas sejam negros, né? Não nos causa espanto, né? E talvez, assim, olhar a Vânia, olhar o Paim aqui nosso, né? E outras tantas pessoas negras, isso seja espantoso, né?
parece que o lugar que a gente destina para o negro é o de ser serviçal, embora seja uma profissão digna, né? Mas, assim, como é que é isso, né? Eu me questionei e me questiono e fiquei muito emocionada do teu relato, Joyce. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês e dizer que foram momentos muito lindos e muito lindos de um aspecto, né? Mas muito tristes de outro, né? Mas, assim, importante a gente estar podendo, acho que, conversar sobre isso e reconhecer os nossos racismos, as nossas questões, acho que é bem importante. Só agradeço, então, né? E só queria compartilhar isso que eu senti. Obrigada. Obrigada, eu vou dar Sônia. tchau aqui, porque eu tenho que sair, eu tenho que dar aula. Um beijo. Beijo. Tchau, Joyce. Tchau. Até a próxima. Muito prazer. Igualmente. Beijo. Obrigada, Joyce. Duda, tu quer falar? Eu só queria falar uma coisa que eu fiquei pensando e que eu acho que é uma coisa que eu também faço e como branco a gente faz. A gente tenta se colocar no lugar. E eu até me emociono falando isso, porque a gente nunca vai sentir. Então, não é como a gente se sente quando a gente tá no metrô, no ônibus. Não, a gente não foi escravizado, a gente não viveu isso. A marca não é nossa, mas a gente está tentando se aproximar. E eu acho que é isso que eu queria agradecer para a Joyce, para a Vânia. Que importante escutar vocês. Obrigada. Obrigada, Duda. Obrigada, Eduarda. É tão louco, né, tudo isso. É tão louco de emoções, de contradições, né? O Antônio falando, eu fiquei pensando, quando é que nós, brancos, vamos deixar de atravessar a rua quando a gente olha e enxerga um negro? Né? E eu acho que isso que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, e eu me digo, eu estou fazendo, eu estou aqui, eu estou fazendo, né? Eu estou organizando, né? Com a Vânia eu estou fazendo. Então, assim, quanto mais a gente puder colocar em ação, não podemos ficar só no pensamento, só dizendo eu não sou racista. Não basta, não basta, né? E de nós pensarmos o nível de desigualdade que causa isso e que isso nos atinge, né? Não é atinge aos negros, nos atinge a todos nós essa desigualdade. Que futuro que nós vamos querer para as crianças que estão nascendo agora, para as crianças que estão iniciando as suas formações, as crianças que começam a desenvolver. Como é que é o nome, Vânia? Da Bell Hooks, né? Que fala do auto-ódio, que as crianças elas vão adquirindo um auto-ódio com a sua cor, com o seu cabelo, com o seu nariz, que elas são feias, elas são diferentes daquilo que é o ideal, né, que a branquitude construiu. Então, eu penso que quanto mais nós pudermos falar, sentirmos, trocarmos, nos darmos conta, nos envergonharmos, nós enquanto brancos, né, e essa semente ir se transformando, eu acho que cada um de nós está fazendo um pouco. E esse pouco, daqui a pouco, né, vai somando, vai multiplicando, e nós vamos produzindo, né, uma sociedade melhor, uma sociedade mais digna para todos. Nós não temos sociedade digna para nós, é uma ilusão, é fake news para nós. Acho que para nós brancos é bom, nós temos privilégio, mas nós temos que ver que os nossos privilégios eles só se sustentam em relação ao outro, o outro negro, índio, cigano, seja o que for que é diferente da gente, né? Então, assim, para finalizar, só para concluir, antes de nós iniciarmos, 20 minutos, 15 antes, a Vânia me enviou um WhatsApp. Amiga, boa sorte. Ela botou, né? Sucesso na apresentação. E como se fosse uma coisa só minha, no primeiro momento me deu essa sensação, né?
e logo, mas assim, ó, foi muito pouquinho, e eu agradeço que foi pouquinho, né? Porque cada vez tem sido de pouquinhos em pouquinhos que eu vou sentindo nós. Não é minha, não é sucesso para mim, é sucesso para nós. E eu respondi para ela, dizendo que a semente que a gente está plantando entre nós possa se transmitir para entre todos. E acho que esse é o recado que eu queria deixar. E eu queria muito agradecer a Vânia, vou me emocionar de novo, eu queria agradecer o IEP, que é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, né? Muitas pessoas que estão, né, no IEP e a própria instituição. Agradecer, Erenita, muito obrigada pela disponibilidade. Agradecer a Bruna e a Duda, que estão aí na linha de frente, a Kátia, né, e a todos da diretoria, por oportunizarem esse espaço para nós. É um espaço nosso. Tem muita mais coisa para dizer, mas não vai dar agora. Deixa para outro momento. Obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer, mas eu queria falar uma palavrinha, 2 palavrinhas. A primeira é sobre o que a Sônia disse, que ela se emocionou quando a Joyce falou que o contato que ela teve com pessoas negras eram funcionários da casa dela. Mas eu queria dizer para vocês que, apesar de vocês possivelmente não terem convivido com negros em outras condições, que não essa de subalternidade, os negros estão na vida de vocês porque as comidas que vocês comem têm influência africana, o idioma que vocês falam tem influência africana, as danças que vocês dançam, as músicas que vocês ouvem, o rebolado de vocês tem influência africana, ainda que vocês não tenham sangue africano. E dizer para vocês também que nos Estados Unidos tem uma lei que basta uma gota de sangue para a pessoa ser considerada negra, que se nós considerássemos isso aqui também haveria gota de sangue, ainda que em tempos atrás, mas haveria. Então é isso, não teve uma influência com pessoas, mas a influência ela está nos nossos hábitos e nos nossos costumes. E eu também queria agradecer a Joyce pela parceria, por ter topado essa conversa comigo. Queria agradecer a vocês todos. Eu acho bacana que tem vários jovens aqui, e eu acho que vocês são as pessoas que podem, de fato, mudar esse estado de coisas, fazer com que isso seja diferente. Mas eu não tenho a esperança da Joyce que eu em vida veja o meu povo ter uma vida semelhante à minha. Eu não tenho essa esperança, até porque eu tenho sobrinhos da idade de muitos filhos de vocês, que eles já têm vida muito dura, ganham muito menos do que qualquer filho de amigo meu, e têm muito menos acesso a coisas que a maior parte das pessoas brancas, mesmo não ditas de classe média alta ou de média, tem mais acesso, porque a própria cor da pele dá acesso. Então, uma pessoa branca, pobre, ela vai ter mais acesso a um emprego do que uma pessoa negra. Então, se os jovens aqui puderem ter consciência disso, quem sabe amanhã os filhos de vocês não serão também eles advogados, empresários, doutores, e eles não possam mudar isso empregando pessoas negras. Então, eu queria agradecer pelo espaço, agradecer também a parceira aí que ajudou com os vídeos, a Eduarda, que se comunicou comigo o tempo todo, a participação de vocês, e dizer que quando a gente fechar as câmeras, isso não pode parar. Vocês têm que levar isso para a vida de vocês, para uma batalha, para que esse espaço psicanalítico seja um espaço que pense essas questões, as questões humanas, de modo geral, porque os gays, as bichas, ditas bichas, os trans, esse povo todo vive o mesmo sofrimento. Então, não é só para negro, é para as minorias. Um beijo para todos vocês e muito obrigada. Beijo, Joyce.
Beijo, minha amiga. Tchau. Super beijo para todos, para todas. Muito, muito obrigada, Vânia e Joyce. Olha que tarde importante, assim, muito especial para nós aqui do IEP estar recebendo vocês. As portas estão abertas. Tomara que a gente possa se encontrar muito ainda para discutir, seguir pensando. Isso que tu falou, Vânia, vou te parafrasear, que a gente siga pensando, que a gente siga discutindo, assim, que não morra aqui, né? Que a gente siga. Exatamente. Então tá, muito obrigada. Obrigada. E até mais. Até mais.